Vocês estão felizes? Amém. Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Amém. Queridos, o novo nascimento, ele é a jornada, é o início de uma nova jornada. Posso ouvir um amém? Quando nós nascemos de novo, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando de alguma forma sobrenatural o Evangelho foi pregado a nós e de alguma forma, queridos, nasce uma fé que nós chamamos de fé salvífica, você compreende o Evangelho, você rende a sua vida para Jesus, você nasce de novo. E esse novo nascimento, queridos, ele não é o fim, mas ele é o início de uma nova jornada. Todas as vezes, queridos, que alguém levanta a sua mão, todas as vezes que alguém vem aqui à frente, todas as vezes que alguém nasce de novo, queridos, todas as vezes que alguém se rende a Jesus, todas as vezes que você apresenta o Evangelho para uma pessoa, você leva ela a se render a Jesus, ela nasce de novo. E esse novo nascimento, queridos, é o início de uma nova vida, é a volta lá ao plano original, aonde a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela reveste a vida dessa pessoa, e essa pessoa volta a se conectar com Deus, e ela volta ao plano original, é a possibilidade de viver a vontade de Deus. Pastor, por que a possibilidade? Porque as coisas de Deus, elas não acontecem de forma automática. Posso ouvir um amém? Amém. Sim ou não? Por isso que nós vamos ver crentes que vão crescer e desenvolver, e crentes que não vão crescer e não vão desenvolver. Mas a partir do momento que uma pessoa aceita Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele tem a possibilidade de viver a vontade de Deus. Sim ou não? Essa possibilidade, ela é real. A possibilidade, queridos, de conhecer a verdade. Olha o que João, capítulo 8, versículo 31 e 32 nos fala. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Um texto muito conhecido. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade os libertará. Se vocês permanecerem na minha palavra. Queridos, a nossa função é permanecer na palavra de Deus. Repete assim comigo: permanecer. É permanecer na palavra de Deus. Essa é a nossa parte, queridos. É permanecer nessa palavra. Permanecer nessa palavra. Permanecer na palavra de Deus. E conhecerão a verdade os libertará. A melhor tradução para esse verbo no grego, queridos, é conhecerão a verdade, e a verdade vai permitir ou capacitar vocês a serem livres. Essa verdade vai capacitar vocês a serem livres. É mais ou menos assim, queridos. Às vezes você está preso em uma mentira. Amém? Está acorrentado, preso em uma jaula, em uma prisão. Você conhece a verdade ela capacita, ela abre a porta da prisão. Amém? Ela abriu. Agora eu e você precisamos sair. Consegue me entender? Por quê? Porque Deus não vai fazer tudo. Amém? E nós também não conseguimos fazer tudo. É um trabalho em conjunto. A verdade de Deus vem sobre você, ela abre uma área da sua vida que está aprisionada, e cabe a você dar o passo para sair. Por isso que a palavra de Deus, quando ela é pregada, a verdade entra no seu coração e ela não faz tudo automaticamente. Nós precisamos caminhar e permanecer nessa verdade. Posso ouvir um amém? Consegue me entender? Sim ou não? A verdade, ela abre essa prisão. E a nossa jornada, queridos, depois do novo nascimento, é basicamente uma batalha entre verdades e mentiras. Presta atenção aqui. Você aceita Cristo Jesus
Você reconhece a Jesus, você nasce de novo, sim ou não? Agora, a nossa jornada, queridos, até a vinda de Cristo, ou até Jesus nos recolher, é uma grande guerra entre verdades e mentiras. Se você conhece a verdade e a verdade te liberta, é uma grande batalha entre verdades e mentiras. É uma guerra, queridos, entre verdades e mentiras. E estamos em uma guerra de pensamentos. Repete assim comigo, pensamentos. Queridos, é uma guerra de pensamentos, queridos, onde verdades e mentiras batalham dentro da nossa mente. Queridos, a palavra de Deus é a coisa mais poderosa que existe na face da terra. É a coisa mais poderosa. É a verdade absoluta. Queridos, nós vivemos em uma era pós-moderna. Na era pós-moderna, uma coisa que foi arrancado, ou tenta-se se arrancar nessa guerra cultural, é que não existem verdades absolutas. Só que a palavra de Deus, ela é a verdade. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E existe uma batalha dentro de nós, queridos, de verdades e mentiras. É uma guerra, queridos. Olha o que Efésios capítulo 6, versículo do 12 ao 13 nos fala. O versículo que nós conversamos semana passada. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir ao dia mau. E depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Queridos, essa guerra, ela não é física, queridos. Essa não é uma guerra, queridos, ou uma disputa de força física. Mas é uma guerra, queridos, de pensamentos nas regiões celestiais, onde o campo de batalha é a nossa mente. Sim ou não? É uma guerra, queridos, nas regiões celestiais. Quando você olha para as coisas de Deus, queridos, você fala assim, eu vou no culto. Eu vou no grupo familiar. Queridos, não é uma guerra na sua mente? Sim ou não? Você não começa a pensar assim, poxa, tem coisa, estou cansado. Estava conversando no grupo familiar. A gente começa a falar, estou cansado. Queridos, por quê? Porque é uma guerra. Sim ou não? Para você estar aqui hoje de manhã é uma guerra. E é uma guerra de pensamentos. Não é uma batalha física, queridos, onde nós vencemos com a nossa força física, mas é uma batalha de pensamentos. Sabe por quê? Porque quem controla os seus pensamentos vai te controlar. Você pode ter certeza disso. Olha o que Provérbios, capítulo 23, versículo 7 nos fala. Provérbios 23, 7. Eu vou ler só a parte A do versículo. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Assim como você imagina em sua alma dentro de você, assim você é. Assim como imaginamos em nossa mente, assim nos tornamos. Por quê? Porque os nossos pensamentos nos guiam. Os nossos pensamentos nos guiam. Queridos, aonde nasce o divórcio, quebra de aliança, traição, tudo de ruim? Aonde nasce? Nos pensamentos. Aquilo que nós pensamos, nós nos tornamos. Estava falando sexta-feira no grupo familiar. Se você pensar assim, sempre, eu estou cansado. O que vai acontecer? Você vai viver morrendo. Ó céus, ó vida. Deus é o Deus que renova as nossas forças, sim ou não? Sim. Queridos, a palavra de Deus é verdade? Lembra lá? Eu estou na cadeia do cansaço. Eu estou cansado, eu vivo morrendo, eu estou cansado. E daí a gente fala para nós mesmos, né? Porque assim como a alma pensa, assim ele se torna. Daí você se torna um morto-vivo, assim. Vem a palavra de Deus e fala, Deus é o Deus que renova a força do
cansado. A porta abriu, sim ou não? Só que se você continuar falando eu tô, você vai continuar? Agora se você sai na verdade. E a palavra de Deus diz que Ele renova a força do cansado. Ele renova a força do cansado. Eu posso estar cansado, mas existe um Deus que renova a minha força. Então eu vou continuar caminhando. Isso é permanecer na palavra. Assim como você pensa, você é. Se você pensa que você vive cansado, você vai viver cansado. Por isso, queridos, que é uma guerra nos nossos pensamentos, porque os pensamentos nos guiam. Olha como que nós pensávamos antes do novo nascimento. Efésios capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Efésios 2, do 1 ao 3. Olha que interessante esse texto, queridos. Você crê que a palavra de Deus é verdade, né? Então ela está retratando quem você era. Ele nos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Isso cabe a todos nós. Estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Deixa eu falar uma coisa para você. Você era um endemoniado, guiado pelo príncipe da potestade do ar. Existia, queridos, esse principado que guiava a sua vida. Por isso que você tinha aquele tipo de pensamento, aqueles tipos de ações. E olha o que ele fala. Entre eles também nós todos andamos no passado. Segundo o quê? Preste atenção. Segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Como que nós andávamos antes, queridos? Segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Sabe aquele lance assim? Aquilo que me dá vontade eu faço? Não era assim que você vivia? Se eu estou com vontade de beber, eu vou beber. Se eu estou com vontade de ficar a noite inteira andando igual um zumbi na madrugada, fazendo essas coisas, fazia sim ou não? Fazendo a vontade da carne. Nós éramos escravos da carne, não tínhamos como nós fazer outra coisa. Nós estávamos amarrados, acorrentados, estávamos mortos, não tínhamos acesso a Deus e fazíamos a vontade do nosso pensamento. Aquilo que me dava na telha, eu fazia. E nos orgulhávamos disso. Sim ou não? Muitos de nós falamos assim, eu não passo vontade de nada. Aquilo que eu tenho vontade, eu... E essa vida te levou até onde? Quase matou você. Sim ou não? Sim. A pior prisão para uma pessoa é ela fazer tudo aquilo que ela quer fazer. A condenação de Deus sobre o ser humano, em Romanos capítulo 1, é o quê? Entregar a eles ao desejo do seu próprio coração. Aonde Deus tira a mão e Deus fala assim, ó, faça o que você quiser. A condenação de Deus não é pesar a mão, queridos, é tirar a mão. E falar assim, ó, faça o que você quiser. Há uma geração que grita por liberdade, queridos, e eles acham que liberdade é fazer o que quiser. Queridos, liberdade é fazer o que você não quer. Aí você não é mais escravo. Quer ver um exemplo? Quem gosta de café aqui bastante, levanta a mão. Sabe o que é liberdade? É você falar assim, ó, eu quero muito tomar café, mas eu não vou tomar porque eu vou jejuar café. Aí você é livre. Por quê? Porque você é livre para falar não para os seus próprios desejos. Viver para os seus desejos, queridos. Você já viveu. E todos nós vivemos. Todos nós vivemos para os nossos desejos. E isso quase matou a gente. Sim ou não? Ah, se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser fazer isso, eu faço. Eu sou livre. Queridos, não é livre.
Não é livre por quê? Porque não vai conseguir dizer não. Não vai, queridos, não vai. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Esse é um caminho de morte e destruição. E é a maior das punições que Deus pode dar à humanidade, queridos. Onde somos escravos da vontade da carne e dos pensamentos. E é por isso, queridos, que nós precisamos renovar nossa mente. É por isso. Nascemos de novo, a verdade vem vindo sobre nós, e nós precisamos renovar o nosso pensamento. Olha o que Romanos capítulo 12, versículo 12 nos fala. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual que seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu perguntar para qualquer pessoa sobre a face da terra, você quer viver a vontade de Deus? As pessoas vão falar, quero. Quero. Qual que é a vontade de Deus para a vida de qualquer pessoa? Boa, perfeita e agradável, mas ela tem um processo para chegar lá, queridos. E esse processo, ela não acontece de forma automática. Nós precisamos trabalhar nas nossas vidas. Fala um amém aí. Amém. Nós precisamos trabalhar. E o primeiro passo é o quê? Não vos conformeis com este século. Queridos, não se conforme com esse século, queridos, não se conforme com os princípios desse século. Queridos, nós precisamos ser eternos inconformados. Queridos, não se conforme com o jeitinho, não se conforme com a mentira, não se conforme com aquela, sabe? Não se conforme. Não se conforme com a ideia de ver jovens se perdendo. Não se conforme com a ideia de ver pessoas ao seu redor morrendo. Não se conforme. Queridos, nós somos bombardeados na nossa alma, através dos nossos olhos, queridos, com as tragédias, para cauterizar a sensibilidade dentro de nós. Nós precisamos dia a dia pedir para o Espírito Santo de Deus, me faz sensível. Sabe por quê? Primeira vez você vê um jovem morrendo, você se escandaliza. De repente você vai vendo, e aquilo vai virando normal. Por quê? Porque cauterizou dentro de nós, queridos. E a gente precisa ser eternos inconformados. Não se conforme, queridos, não se conforme com as coisas que estão fora do padrão de Deus. Sabe por quê, queridos? Presta atenção, a gente não gosta de sentir dor. A gente não gosta, queridos. E a gente quer. A gente gosta de um conforto emocional, falando emocionalmente. Sim ou não? Você gosta de dar em homeostase, em estado de, assim, tranquilidade. Assim. Quando nós nos aproximamos e começamos a se aproximar, Deus vai colocando compaixão no nosso coração. E o que acontece? Quando você vê alguém se perdendo, aquilo dói em você. E essa dor é saudável. Por quê? Porque ela faz a gente se movimentar. A gente se torna inconformados. Quando a gente vê uma pessoa se desviando dos caminhos, quando a gente vê... Essa é a dor que a gente precisa ter. Só que a gente não gosta muito. A gente gosta de estar em estado zen, assim. E a gente precisa ser eternos inconformados. Você consegue me entender? Que eles não deixem a sensibilidade de Deus se apagar do seu coração. Sejam inconformados. Quem tem chamado para cuidar de casais, precisa sim ser inconformado com ver casais se separando. Quem tem chamado para trabalhar com jovens, tem que ser inconformado em ver jovens aqui na praça usando droga. Inconformado, querido, sabe? Não está certo. Sabe como que expulsa demônio? Às vezes a gente fala bastante assim. Sabe como se expulsa demônio? Quando você olha uma pessoa endemoniada, você fala, não está certo. Por quê? Porque Jesus morreu pelaquela vida. É injusto aquilo. E isso te deixa com ira, com raiva. E ira de Deus, amém? Irai-vos, mas não pequeis. É só direcionar a ira, queridos. Não se conforme. Não se conforme no seu trabalho com as coisas que estão erradas. Ah, pastor, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Já escutou essa frase? Você não é todo mundo.
Ah, mas todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo. Você é uma nova criatura. Você foi chamado por Deus. Você foi escolhido e separado por Deus. Fala um amém aí para me achar que você está acreditando. Você não é todo mundo. Olha o que Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 14 nos fala. Vocês são sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como ele pode restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nós somos sal, queridos. Nós como sal, eu e você, queridos, nós retemos a podridão. O sal antes retia a podridão, não tinha como conservar, salgava, fazia como charque para quê? Para segurar a podridão, sim ou não? Por isso que a fofoca para em você. Aleluia. A fofoca vem e ela para em você. Por quê? Porque o sal retém a podridão. Queridos, a maledicência, ela para em você. Por quê? Porque você é sal. Porque você não se conforma com esse século. Você é a luz. Eu e você somos a luz do mundo. Lembra lá, Jesus era a luz do mundo. Ele fala, eu sou a luz do mundo. Agora ele passa o bastão para a igreja e fala o quê? Vocês são a luz do mundo. Agora eu e você somos a luz do mundo. E a luz vence as trevas. Por isso que nós não nos conformamos com as trevas. E o texto continua, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Queridos, o nosso maior trabalho na vida é a renovação da nossa mente, queridos. A renovação da nossa mente. Lembra lá, aquele que controlar os seus pensamentos vai te controlar. E é uma guerra, queridos, de imagens e pensamentos. Olha o que a palavra transformai-vos significa. Olha lá, queridos. Transformai-vos é metamorfo, da metamorfose da borboleta. Mudar de forma, transformar, transfigurar. É a aparência de Cristo quando foi mudada e resplandecida com o brilho divino. É transformar, queridos, o processo de metamorfose, é o processo da borboleta. Todos os que nascem de novo, queridos, têm esse potencial de transformação. Todos. Olha o que Romanos capítulo 8, versículo 11 nos fala. E se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Queridos, o Espírito Santo habita dentro do crente, queridos. E esse Espírito Santo é o potencial de Deus em nossas vidas. Existe algo dentro de nós que é maior do que nós, que a gente não sabe usar direito. A grande verdade é essa. A terceira onda do avivamento que nós esperamos, queridos, a primeira onda, ela se iniciou lá no início de 1900, com o movimento de Azusa, que foi a restauração do Espírito sobre nós. O Espírito Santo sobre nós, os dons de língua, os dons do mover de Deus, aquela capacitação do Espírito Santo, quando as pessoas começaram a ser novamente batizadas com o Espírito Santo de Deus. A segunda onda foi na década de 60, queridos. Foi a restauração do Espírito de fé. É Deus por nós. Deus sobre nós e Deus por nós. A terceira onda, queridos, que nós estamos aguardando é a revelação do Espírito em nós. Que vai ser o último e grande avivamento que vai varrer toda a terra. Quando nós formos entender a capacitação do Espírito Santo habitando dentro de nós. O Espírito sobre nós, o Espírito por nós e o Espírito através de nós. Essa vai ser a última onda de um grande avivamento que vai varrer a terra, queridos.
É a terceira onda que os profetas têm falado. E nós vamos participar disso, queridos. Desse entendimento do Deus em nós. Mas por que, pastor, muitos não vivem a vontade de Deus, pastor? Porque não são transformados pela renovação da sua mente. A palavra renovação, queridos, é completa mudança para melhor. Completa mudança para melhor, porque não estabelecem padrões de pensamentos, porque não pensam no que pensam. Olha aqui para mim, você tem que pensar no que você pensa. Não é um processo que nós ficamos não ativos, é um processo ativo. Nossos pensamentos, queridos, eles têm 3 fontes. A fonte divina, a fonte humana e a fonte demoníaca. Sim ou não? Se você olha para a música, queridos, eu gosto de falar de música, você vai encontrar músicas que têm fonte divina. Sim ou não? Que você fala, cara, essa música foi feita no céu, bicho. Não pode. Começa a cantar, parece que o céu... Bah! Existem músicas, queridos, que são da poesia do coração humano. E Deus deu criatividade ao homem. Não há oxente ou não, no ar como do meu sertão. É uma poesia, queridos. É coisa... é música circular, queridos. É poesia que vem do coração do homem. Sim ou não? E tem música que você escuta e você fala, essa veio do quinto dos infernos. Essa foi o capeta que fez. Não pode. Sim ou não? Sim. São 3 fontes, queridos. E esses pensamentos, nós precisamos pensar no que nós pensamos. A renovação da mente, queridos, é o processo quando nós discipulamos a nós mesmos. Discipulamos a nós mesmos. Antes de discipular alguém, nós precisamos discipular a nós mesmos. Eu gosto dessa imagem aqui, queridos. Olha aqui. Consegue ver aí? Esse é o processo de discipulado de nós mesmos. Nós precisamos discipular a nós mesmos. Olha o que Billy Graham fala. A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que nós temos. É o processo de lapidação, queridos. Aonde nós trabalhamos os nossos pensamentos. Aonde nós gastamos tempo trabalhando o nosso pensar. A renovação da mente, queridos, é o discipulado que custa tudo. E isso não acontece por comparação. Preste atenção aqui. É extremamente importante você entender isso. A renovação de mente, ela não acontece por comparação. Todos os nossos padrões ao nosso redor é por comparação. Rico e pobre, feio e bonito. Consegue me entender? Tudo ao nosso redor, a nossa mente, ela tenta trabalhar por comparação. Aquilo é feio, aquilo é bonito, aquilo é rico, aquilo é pobre. Consegue me entender? E a gente vai modulando a nossa maneira de pensar por comparação. Tanto é que muitas vezes eu e você nos colocamos como padrão. Quer ver um exemplo? Você olha alguém que treina muito na academia e você tem vontade de treinar. Você treina, daí você olha alguém. O que você fala para você mesmo? Quando você olha a pessoa treinando demais, ou você acha que ela treina demais. Isso já é exagero. Por quê? Porque nós gostamos de ser o padrão. Sim ou não? Mas aquele está trabalhando demais. Por quê? Porque nós nos colocamos como padrão. Consegue me entender? E a mudança de mente, ela não vem por comparação com coisas e com pessoas. A mudança e renovação de mente vem quando nós estabelecemos Jesus como prumo. Jesus é o modelo perfeito, queridos. É com Ele que nós comparamos a nossa imagem. Eu e você não somos prumo. Fala amém. Fala amém, querido. Amém. Nós não somos prumo. Imagine uma igreja cheia de você. E espero que você fale misericórdia, porque uma vez eu falei para aquele está de prova, eu cheguei para ele estava reclamando da igreja, reclamando das pessoas, eu olhei, cara, imagina uma igreja cheia de você. Ele parou, pensou, nossa, ia ser tão massa, hein? Eu falei, pelo amor de Deus, cara, você não se conhece.
Se você se conhece bem, queridos, imagine um monte de gente que nem você. Crica, encrenqueiro, sarna. Jesus é o prumo. E nós estabelecemos Ele como prumo. E nós nos comparamos com Ele. Ele é a medida perfeita. Ele é a imagem perfeita. É Ele que nós olhamos. Por isso que a Bíblia, o apóstolo Paulo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, nós nos comparamos com Ele. Nós queremos ser como Ele, amar como Ele, servir como Ele. E Ele é o prumo das nossas vidas. Por isso que não adianta a gente ficar se comparando um com o outro. E a renovação da mente, queridos, ela custa o nosso tempo. Deixa eu falar uma coisa para vocês fisiologicamente. Nós temos sinapses, queridos. Sinapses são a junção dos neurônios. E nós formamos sinapses de pensamento. Seu cérebro vai trabalhar em baixo custo de energia. Ele luta para que você não gaste energia. Por isso, queridos, que teu cérebro vai falar, não faça uma caminhada, vai deitar. Ele sempre vai falar para você poupar energia, sim ou não? Lembra quando você começou a dirigir? Você ficava pensando, agora pisa na embreagem, primeira, solta, e enroscando tudo. Chega uma hora que se torna autônomo. Você não pensa dirigindo. Por quê? Porque seu cérebro criou sinapses para economizar energia e você não ficar pensando. Isso se chama piloto automático. Teu cérebro sempre vai fazer você virar piloto automático. Por quê? Porque ele monta sinapses, queridos, para automatizar tudo para você não gastar energia. Agora imagine padrões mentais que você criou antes de se converter. Você pensa de um jeito. De repente você tem que tomar uma decisão. Qual que é a maneira mais fácil? Ir para a maneira que você sempre pensou. Agora a renovação da mente, queridos, é tirar um facão e abrir um caminho na picada mesmo. Você tem de um lado uma pista, uma autopista de 5 vias. É a maneira que você sempre pensou. E é a maneira mais fácil de você continuar pensando. Ah, todo mundo é burro. Ninguém presta. Todo mundo é assim. Eu sou melhor do que todo mundo. Então esse é o jeito de você pensar. É o jeito mais fácil de você ir para cá. Agora a renovação da mente, onde você coloca o outro como superior a você, você tem que pegar um facão e começar a abrir picada. Imagine, queridos, a primeira pessoa que veio, os primeiros que vieram de Vitimarsum para cá, abrindo trincheira para chegar aqui. Ou daqui para lá, não sei como que foi construído. Consegue me entender? A renovação da mente é o quê? A abrir uma nova via. Fisiologicamente, uma nova via neural. Uma nova maneira de se pensar. E isso gasta muita energia, queridos. Isso é extremamente cansativo. Por isso a palavra de Deus nos orienta a meditar na palavra de dia e de noite. Olha o que Salmo capítulo 1, versículo do 2 ao 3 nos fala. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes de água, no que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Nós queremos o final, né? Será bem sucedido, mas nós precisamos primeiro meditar de dia e de noite na palavra de Deus. E meditar é transformar a nossa mente. Pensar como Deus pensa, ao meu respeito, a respeito da minha família, a respeito da igreja, a respeito dos meus irmãos. Por isso que eu preciso pensar no que eu penso. Queridos, quando você identifica padrões de pensamentos destrutivos, você pensa assim, você entra na igreja e você pensa assim, ninguém presta. Você já pensou assim, sim ou não? Duvido que você não pensou. Ninguém presta. E daí a palavra de Deus fala o quê? Para a gente considerar o outro superior a nós mesmos. Aí eu preciso meditar na palavra. Meditar. E começar a quebrar os padrões de pensamentos. Sempre quando vem um pensamento assim, aquele ali, cara, não.
O sangue de Jesus cobriu ele. Deus ama ele. Ele é importante aos olhos de Deus. Eu preciso pensar como Deus pensa. A renovação da mente é uma completa mudança para melhor. Uma completa mudança para melhor. Muitas pessoas, queridos, têm dificuldade com mudança. Só que só avançamos quando mudamos. Somos eternos aprendizes, queridos. Sim ou não? Por isso, prefira ser uma metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. Filho das trevas sabia mais do que nós, queridos. Ah, mas eu sempre pensei assim. Queridos, seja uma metamorfose ambulante. Quebre os padrões mentais e pare de pensar como você sempre pensou. Olha o que Provérbios capítulo 4, versículo 18 nos fala. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vereda do justo. Quando que nós nos tornamos justos? Quando nós nascemos de novo. Sim ou não? Ela vai brilhando mais e mais. O sol da justiça vai nos iluminando. A verdade vai vindo sobre nós. A nossa mente vai sendo renovada. Nós vamos tendo uma completa mudança à imagem de Cristo Jesus. Quanto mais caminhamos, mais nós vamos estar parecidos com Jesus, se nós permitirmos a renovação da nossa mente. Eu e você estamos a caminho do dia perfeito, queridos. O sol da justiça vai nos iluminando. Não somos mais as mesmas pessoas do que 6 meses atrás. Espero que você não seja. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque você tem renovado dia a dia a sua mente, porque você tem meditado na palavra de Deus. E ela tem te confrontado, trabalhado e arrancado mentiras da sua vida, aberto cadeias, e você tem saído dessas cadeias. Esse é o processo. Querido, se alguém que estudou comigo lá no 2º grau chegar para mim e falar, eu conheço você, não é verdade. Não sou mais a mesma pessoa. Sim ou não? Se alguém que não tiver há 6 meses falar assim, eu conheço você, não conhece mais. Porque nós não somos mais a mesma pessoa. Pastor, mas eu continuo sendo a mesma pessoa. Em algum lugar o processo foi travado. Em algum lugar você achou que já sabe o bastante, em algum lugar a palavra de Deus ainda não tem te confrontado. Por isso que nós temos que pensar no que nós pensamos. No que pensar, pastor? Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 8. Preste muita atenção aqui. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações. Espera só um pouquinho, só abrir um parênteses aqui. A Bíblia não fala para não ficar ansioso. Ela fala para não andar ansioso. E a ansiedade é combustível para a oração. Amém? Querido, se não der uma ansiedade em nós, se a gente estiver em homeostase, a gente não vai orar. A gente só precisa entender que quando a ansiedade pega, porque Deus está nos chamando à oração. Queridos, o sapo não pula porque ele quer. Ele pula por necessidade. Se a gente ficar muito tranquilão, queridos, o negócio não anda. Sim ou não? Sim. A hora que a ansiedade tentar pegar teu coração, queridos, vá em petições, orações e súplicas e com ações de graça. Obrigado, Deus, porque o Senhor já está fazendo ação de graça. E você vai ver a ansiedade sumir. Vai dar um pouquinho, ela vai aparecer de novo, você vai orar de novo. E assim é o processo. Amém? Amém. E ele continua ali, versículo 7. E a paz de Deus, depois desse processo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Quando nós entregamos isso à paz de Deus, que excede todo entendimento, Ele nos guarda. Essa paz é uma paz mediante a guerra, é uma paz pela guerra, não é uma paz passiva, não é uma paz zen, mas é uma paz em meio à guerra. Você tem uma ansiedade, você entrega isso com súplicas, orações, petições e ações de graça. A paz de Deus que excede todo entendimento, Ele guarda o nosso coração. Sim ou não? Consegue me entender? E depois, queridos, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Queridos, esses 8 pontos são o prumo para os nossos pensamentos. Se há alguma coisa boa, poxa, continuo pensando. Agora, se há alguma coisa ruim, a gente fica pensando mal dos outros. O que nós devemos fazer? Subjugar esses pensamentos à obediência de Cristo e começar a pensar coisas boas. Pense no que você pensa. Precisamos analisar o nosso pensamento, renovar a nossa mente para sermos transformados e, por fim, experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, tudo se inicia com não se conforme com esse mundo. Se torne um inconformado. Transformai-vos. Se permita ser transformado. Se permita transformar a sua maneira de pensar. Aí nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o potencial de todo crente. Pastor, por que todos não alcançam? Porque é o discipulado pessoal. Vai custar tudo que você tem. Você vai gastar tempo mudando a sua mente. Queridos, no começo, queridos, quando eu me converti, a minha mente, queridos, era muito cética. Eu tinha muito um lance assim, se for para dar errado, vai dar errado. Alguns amigos meus falavam, cara, você é muito realista. Não era que eu era realista, eu era extremamente pessimista. Quando eu entendi, queridos, eu ficava igual um louco na rua falando sozinho. A palavra de Deus fala isso. A palavra de Deus fala isso. A ponto de alguns amigos meus acharem que eu tinha batido o pino. Falou, ele enlouqueceu. Uma vez minha irmã chegou dentro do meu quarto, queridos, eu estava com óleo ungido, minha cabeça era tipo Fantástico Mundo de Bob, queridos. Viajava, só pensava coisa ruim. Aquela guerra na mente. Queridos, eu pegava óleo de unção, eu ungia minha própria cabeça e orava e fazia libertação, e sai capeta. Pensamento maldito, e ficava. E um dia minha irmã abriu a porta e viu eu orando por mim mesmo. Ela chegou para minha mãe, você pode perguntar para minha mãe, chegou para minha mãe, ele ficou louco. Porque o que acontecia? Eu sabia que eu precisava mudar minha mente, eu me tranquei no quarto, queridos, com uma pilha de livro, e eu ficava lendo o dia inteiro. Eu pegava a Bíblia, eu ficava lendo, queridos, eu ficava ungindo minha cabeça. Porque eu falava, eu preciso mudar a minha forma de pensar. Pensamento depressivo, pensamento de que as coisas não vão dar certo, que tudo está errado, que o mundo, que há uma conspiração mundial contra a minha vida, todo mundo está síndrome de perseguição. Eu era endemoniado, queridos, eu precisava fazer autolibertação. Daí eu ficava orando, queridos. Orando. Gastava parte do meu salário em livro. Se for hoje na minha biblioteca, tem um monte de livro. Para quem nunca tinha lido um livro na vida, queridos. Fiquei 6 anos fazendo 2º grau e não terminei. Fui terminar no CAB, já 2 finais de semana. Você estudou 3 anos, em 2 finais de semana eu terminei. Você vê. Lutando, queridos, com a minha cabeça. Hoje eu posso dizer para você que eu contemplo, em grande parte da minha vida, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só que é necessário que a gente se levante. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração?